Corinthians, bicampeão da Supercopa do Brasil, bateu o Flamengo por 2-0 na tarde desse domingo, dia 1º de fevereiro de 2026. E hoje no canal a gente vai trazer uma análise tática, falar um pouco de como o Coringão chegou nesse título, que para mim tem muito do trabalho do Dorival Júnior, da inteligência do Dorival Júnior de saber identificar os pontos fortes e fracos do seu adversário e jogar em cima disso. Também falar um pouco do Felipe Luiz, o que faltou para o Flamengo no jogo de hoje. E é isso, vou colocar aqui o nosso campinho na tela para a gente poder falar mais sobre o jogo. Campinho na tela, a gente vê aqui como as equipes se dispuseram taticamente, e aqui embaixo eu coloquei as 5 substituições de cada time. Vamos começar aqui falando um pouco sobre a estrutura do Corinthians. O Corinthians que, quando anunciou a sua escalação, parecia que ia seguir naquele modelo tradicional do 4-3-1-2, né, o 4-4-2 losango, para quem joga FIFA. Mas a primeira movimentação que eu achei interessante é que o Ranieri jogou como esse zagueiro de sobra aqui, esse terceiro zagueiro. O Ranieri geralmente fica entre os zagueiros quando o time sobe para o ataque, mas muitas vezes ele é o zagueiro central. Hoje ele ficou como esse zagueiro mais pela direita, e no momento defensivo ele realmente atuou como terceiro zagueiro nessa linha de 5 atletas. Então, um ponto interessante para o Dorival. Outro ponto que eu achei interessante foi que o André Carrillo foi o meu campista base desse tripé de meio de campo. É um jogador que já foi atacante por tempo da carreira, né? Jogou ali como ponta direita. Talvez a sua melhor fase tenha sido ali como ponta direita, mas veio para dentro para jogar como primeiro volante e foi muito bem. E o Flamengo, ele veio com a sua equipe quase habitual, né? O Cebolinha ali no banco pro Gonçalo Plata, e o Felipe Luiz ele inverte o lado do Carrascal. O Carrascal geralmente joga pelo lado direito, com o Alexandro fechando como terceiro zagueiro, tendo o Cebolinha aqui na amplitude e o Varela explorando esse corredor. Contra o Corinthians foi diferente. O Alexandro fez mais o corredor, o Varela muitas vezes voltou para ser terceiro zagueiro, e o Plata ficava aqui junto com o Varela para explorar esse espaço, tentar achar aqui o Pedro. Pois bem, uma das coisas que me chamou a atenção no Corinthians foi que o Corinthians, por mais que seja uma equipe que se defendeu mais, quer dizer, se defendeu mais no final das contas, o Corinthians fez uma boa marcação encaixada na série de bola do Flamengo, que variou muito entre o Pulgar e o Jorginho, fazendo esse líbero, né, esse zagueiro mais por dentro. E aí o André mordeu muito o Pulgar e o Carrijo mordeu muito o Jorginho. Então, eles subiam muito, por exemplo, quando fazia isso aqui, essa era a configuração que era vista. Assim como quando o Pulgar subia mais, o André também ia marcar ele. E aí, o que o Corinthians fazia aqui? Com os atacantes pressionando os zagueiros e os volantes também sendo bem marcados, muitas vezes o Rossi tinha que acionar o Pedro diretamente, ou às vezes, quando esses jogadores tentavam acionar esse quarteto, esse quinteto de frente, né, porque o Alexandre subia bem, a defesa do Corinthians nessa primeira linha ela também usava uma marcação um pouco mais encaixada. Então, por exemplo, quando a bola vinha para o Alexandre, o Mateuzinho já estava nele. Quando a bola vinha para Arrascaeta, o Ranieri vinha para fazer combate desse lado. Quando o Arrascaeta circulava para cá, descia o Gabriel Paulista. O Pedro também teve alguma dificuldade com o Gustavo Henrique se mexendo. O Plata tinha um Bidu aqui, às vezes o Gabriel Paulista, porque algumas vezes o Varela subia, vinha para o Bidu, e aí o Gabriel Paulista ficava no Plata. Então, quando essa bola, deixa eu pegar a bolinha de novo aqui. Quando essa bola ou saía do Rossi ou saía dos volantes, já chegava aqui com todo mundo pressionado, e aí não tinha tempo para girar, tinha que voltar a bola. Quando voltava a bola, o Corinthians já estava bem encaixadinho aqui no seu sistema defensivo. E aí, quando ficava nessa série de três, por exemplo, vou supor que a série de três fosse aqui com o Jorginho, o Gá desce um pouco mais para o meio, o. Peraí, ficou um pouco desorganizado, mas acho que está dando para entender. O Corinthians ele ficava nesse 5-3-2 e bloqueava muito o espaço do Flamengo de trabalhar a bola. E aí, por exemplo, quando o Flamengo tentava cair mais para cá, para esse lado aqui,
o Corinthians acompanhava e preenchia bem os espaços. Então, o Flamengo ele foi muito bem marcado o jogo inteiro e não conseguiu ter espaço para circular a bola. E aí, enfim, o Corinthians, a gente sabe que esse Corinthians do Dorival Júnior é um time talhado para jogar em contra-ataque. E o que acontecia era o seguinte: então, o que que muitas vezes acontecia? O Hugo batia o tiro de meta, o Yuri Alberto disputava, a bola sobrava no Bidon, subia o Bidu, subia André, subia Carrídio, o Bidon tentava acionar algum desses já atacando o espaço e o Corinthians tentava chegar com muita gente, geralmente era esse quinteto aqui, às vezes quando a bola vinha para o outro lado o Mateuzinho também subia, mas eram esses jogadores os que geralmente costumavam atacar o espaço. Só que aí o Flamengo conseguia se defender muito bem, até que ele cedeu alguns escanteios, e um deles o Corinthians teve uma boa jogada ensaiada, que acabou marcando o gol, e depois que o Corinthians marca o gol, a tônica do jogo fica realmente esse Corinthians muito marcador, muito guerreiro, muito vibrante, tirando os espaços do Flamengo, enquanto o Flamengo fica ali sem ter muitas opções. E aí o Flamengo até tenta alguma coisa ou outra pela ponta, e para mim entra muito da grande partida que o Mateuzinho fez. Para mim o Mateuzinho, ele foi o melhor jogador em campo, porque o Alexandre era esse cara da amplitude aqui pela esquerda. Toda vez que o Alexandre tentava passar pelo Mateuzinho, ele não conseguia. O Alexandre até tentava chegar aqui na linha de fundo, mas não tinha espaço para cruzar. O Mateuzinho ganhou uma quantidade muito boa de duelos no primeiro tempo, mas também no segundo tempo foi muito bem aqui o Mateuzinho. E eu também queria dar um destaque para o André, porque o Flamengo não conseguia jogar por dentro, tentava muitos cruzamentos, tentava ali por escanteios, a bola do Flamengo é muito forte, e o André, ele às vezes conseguia um desarme e já saía jogando, carregando ali, dando velocidade para o time. O André, para mim, foi o melhor jogador do primeiro tempo, o Mateuzinho do segundo e da partida como um todo, mas o André, pela excelente partida que ele fez de desarmar e já sair jogando, né, de sustentar a pressão, de procurar acelerar o jogo, para mim o André foi o grande destaque do primeiro tempo. E aí o primeiro tempo segue nessa tônica, no final do jogo, o Breno Bidon, ele acaba sendo acertado pelo Carrascal, e aí o VAR de início não fala nada, o jogo vai para o intervalo. Quando volta do intervalo, aparentemente teve uma queda de luz no estádio, por isso o VAR não falou nada na hora. O VAR ele revisa a jogada, e aí ele diz o quê? Que o Carrascal dá um murro mesmo no Breno Bidon, acaba sendo expulso, e aí o, o Flamengo passa a jogar com um a menos, mais ou menos nessa configuração aqui, um 4-2-3, com o Arrascaeta funcionando aqui, descendo um pouco mais para dentro, como ele costumava fazer, e o Alexandre continuando a dar essa profundidade. E aí o Flamengo, com um a menos em campo, ele até começa bem, ele até começa pressionando o Corinthians, mas ele dá uma cansada, e aí chegam ali por volta dos 10, 15 minutos, o Corinthians dá uma aquecida no jogo, e aí, novamente, volta aquela questão de o Corinthians marcar muito bem a série de bola do Flamengo. Só que dessa vez, quando o Corinthians marcava a série de bola do Flamengo, ele já conseguia recuperar a bola no último terço e já armar bastante contra-ataque. O Dorival, vendo que o time estava conseguindo ter essa bola, ele queria conservar mais a bola, né? Ele queria ter a bola mais no pé do Corinthians, até porque ele tinha vantagem numérica em campo. E aí ele saca o Carrillo, coloca o Rodrigo Garro, que é para dar um pouco mais de qualidade técnica no meio de campo do Corinthians. E aí, o que, que o Corinthians passa a fazer? Vou pegar aqui a bola. Quando o Corinthians recupera essa bola no último. Eita, já tinha uma bola aqui. Quando o Corinthians recupera a bola nesse último terço, ele preenche o corredor lateral direito, vem muita gente para cá, até o Mateuzinho passa a subir, o André e o Memphis vão mais aqui para o corredor central. Ele atrai o Flamengo para esse lado do campo. E aí o que que ele faz? Ele libera o Bidu para estar em um contra um contra o Varela. E o Bidu é um jogador muito explosivo, que tem muita velocidade, que chega bastante à linha de fundo, e aí o Garro tem um passe sensacional. Ele investe essa bola para o Bidu geralmente ganha esses duelos e tentava ou finalizar ou jogar essa bola na área.
era o jogo do Corinthians ficou baseado muito nisso. E aí o que que o Felipe Luiz ele tenta, dar como resposta, né. Ele tá com um a menos, e aí ele saca o Pedro, ele tira o Pedro de campo, porque ele sente que não faz sentido manter um jogador como o Pedro ali, porque enfim, ele precisa de um pouco mais de velocidade já que ele tá com menos jogadores. Então ele tira o Pedro, e a primeira alteração que ele faz é colocar o Lucas Paquetá, e aí ele deixa esse espaço aqui no meio do campo aberto, porque a ideia dele é justamente jogar por esse corredor lateral, povoar bastante esse lado do campo, e aí tentar, com associações entre o Plata e o Arrascaeta, ou o Plata e o Lucas Paquetá, achar o Arrascaeta aqui invadindo esse espaço. Em certos momentos até o Flamengo tem algum volume tentando esse tipo de jogada, mas não chega a gerar nenhuma chance clara, fora alguns escanteios e faltas laterais, enfim. As grandes chances do Flamengo foram na bola aérea, o Flamengo não criou muita coisa ali por dentro. E depois de um certo tempo, sai o Arrascaeta, entre o Bruno Henrique. A ideia passa a ser um pouco parecida, mas dessa vez com dois jogadores atacando o espaço, e o Paquetá sendo esse jogador mais criativo aqui pela meia esquerda. E o Dorival, ele começa a ver que o time dele tá perdendo combatividade no meio, e aí ele começa a também, buscar fazer algumas mudanças. Ele tira o Memphis, que fez uma partida muito ruim pra mim, perdeu, quer dizer, o Memphis faz um gol que é anulado, né, e aí tem uma polêmica que a torcida do Corinthians falou que o VAR estava desligado, quer dizer, o árbitro falou que chegou um momento que o VAR desligou, e aí a torcida do Corinthians fala que foi no momento do gol do Memphis, e aí talvez o gol tivesse legal, mas fora isso ele também perde uma chance clara contra o Flamengo no primeiro tempo, para mim não fez a boa partida o Memphis. E aí o Caio César, que é um ponta de drible, ele acaba vindo para jogar como terceiro homem do meio, o Bidon segue sendo esse cara da base do tripé, e o Rodrigo Garro, eu acho que por ter menos físico e tal, ele é adiantado para essa linha de dois atacantes. E aí, junto do, do Caio César, também entra o Matheus Pereira no lugar do André. E aí é uma alteração que eu acho que é muito mais por força de não ter outras opções do banco do que necessariamente ser isso que o Dorival Júnior queria fazer. Por que eu digo isso? Porque o Matheus Pereira não é um jogador muito marcador. Ele é um jogador muito técnico, obviamente que aproveitando essa vantagem numérica que o Flamengo, que o Corinthians teria no meio de campo do Flamengo, o Matheus Pereira deslancharia, mas o Flamengo, mesmo com a menos ainda era um time de qualidade técnica, chegou a ter mais posse de bola no segundo tempo. Então não fez tanto sentido na questão de fechar espaços. Mas por não ter outro jogador, né, eu expliquei no vídeo e se você quiser ler, o José Martinez, ele ele não conseguiu o passaporte para voltar da da Venezuela, e aí ele acabou colocando o Matheus Pereira. O Felipe Luiz aí, no final, ele tenta outras 3 alterações. Ele coloca o Everton Cebolinha no lugar do Plato, realmente para ter esse jogador de mais um contra um. Ele coloca o Dela Cruz. Eu admito que eu tô com a colinha aqui, eu anoto tudo. Ele tira o Jorginho, que tá vindo, tá voltando de temporada agora, ele teve problema no siso, então tem menos tempo de treino do que outros atletas. E ele também tira o Alexandre, já muito cansado, para colocar o Ayrton Lucas, que realmente é um ala ali pela esquerda, um jogador de atacar esse espaço, então ele tenta dar uma equilibrada no time com essas alterações, e aí o Dorival também, da sua maneira, tenta responder, ele tira o Breno Bidon, que já estava amarelado, coloca o Charles, esse sim, um volante mais marcador, aqui o Charles tecnicamente é um jogador bem abaixo do, acho que todo mundo que frequentou esse meio de campo, coloca o Charles para marcar, e aí ele tira o Gabriel Paulista, também já amarelado, ele tira o Gabriel Paulista já amarelado e coloca o André Ramalho mais para fechar a casinha. E o Bidu tava vindo aqui pro banco de reservas, olha aí. E aí, essa é a configuração dos times nos momentos finais. E, e o Flamengo ele teve a chance do jogo ali nos acréscimos, uma falta lateral que, sobrando no pé do Paquetá, o Paquetá na área livre acaba isolando. E uma coisa que eu não falei até o momento, mas que é bom se frisar, é que foi um jogo muito faltoso no meio de campo. O Klein marcou qualquer contato, o Klein estava marcando.
E aí foi um jogo muito picotado e eu acho que por isso a estratégia do Corinthians também deu certo, porque o jogo do Corinthians era esse mesmo de brigar no meio de campo, de não dar espaço para o Flamengo, de não deixar o Flamengo jogar, e aí acabou que foi um jogo realmente de muito contato físico, acabou picotando o jogo, o Flamengo foi muito dependente da bola aérea também por esse jogo mais marcador, e aí eu acho que isso também favoreceu o jogo do Corinthians, não que o Corinthians não tenha méritos, eu estou aqui há, sei lá, quase 20 minutos falando de todos os méritos do Dorival Júnior nesse jogo, mas o Kleinson, um árbitro realmente que para muito o jogo, também deu um respiro ali pro Corinthians. E aí, nos momentos finais, o Caio César, o Flamengo desesperado, ali numa formação meio maluca, tentando jogar a bola na área no último minuto de jogo. O Caio César recebe uma bola longa, ajeita pro Yuri, o Yuri chapela o Rossi, ataca a profundidade, faz o gol, mata o jogo. Um gol que não só o Corinthians tentou algumas vezes, eu lembro aqui de cabeça de 4 ou 5 lances, que o Corinthians tentou atacar o gol do Flamengo dessa forma, mas um gol que também coroa o estilo do Yuri de jogar, o estilo do Corinthians de ser, e meio que livra o Yuri também de uma partida ruim. O Yuri ele acerta a trave ali no gol feito em determinado momento do jogo, mas é o que vai ficar na história, é o gol que o Yuri faz, o gol do título, e cara, o Yuri é isso. O Yuri é um jogador de muito volume, e por ele ter tanto volume dentro do, do jogo do Corinthians, ele ser a principal peça do ataque, por mais que o Memphis seja melhor tecnicamente do que o Yuri, ele vai perder muito gol, mas ele vai fazer um gol ou outro. Geralmente, quando ele faz gol, é gol importante. Então, fica aí também minhas palmas para o Yuri. E, cara, eu acho que é isso. Espero que tenha ficado didático eu ter usado o campinho. Me diz se você gosta ou não do campinho, se as minhas ilustrações funcionaram bem, o que você quer ver aqui no canal e o que você achou do plano de jogo do Dorival Júnior. É isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se gostou, dá o like, deixa o seu comentário, vamos debater, vamos fazer um debate bom e honesto sobre futebol. Se quiser deixar também algum conselho, alguma coisa no comentário, é muito bem-vindo. E é isso, muito obrigado por ter visto até aqui, valeu e falou!